Na Idade Média, reunir um exército enorme era uma tarefa e tanto. Milhares de soldados morriam de tifo e disenteria em seus próprios dejetos antes mesmo da primeira batalha. Já os mongóis tinham condições iniciais muito mais extremas. Estepes áridas, uma escassez extrema de água, milhares de cavaleiros e rebanhos intermináveis de gado que se movem continuamente em massa compacta. Toda essa multidão come, bebe e defeca praticamente uns em cima dos outros. Parece o cenário perfeito para uma catástrofe infecciosa. Mas, apesar de tudo, eles não apenas sobreviveram, como também conquistaram metade do mundo conhecido. Como essa gigantesca máquina nômade conseguiu não sucumbir às doenças em meio à total falta de higiene das estepes? Olá, amantes de história e espectadores assíduos do Amazing History! Se é a sua primeira vez aqui, analisamos histórias de ponta a ponta. E embora no canal haja muitas batalhas épicas e histórias sobre grandes comandantes, hoje vamos falar sobre o cotidiano difícil dos guerreiros. Antes de continuarmos, um agradecimento especial a todos que nos apoiam por meio do patrocínio. Sem vocês, episódios como este seriam impossíveis. Agora, vamos voltar para as estepes do século XIII. Vamos começar talvez com o problema básico. Na Mongólia Central, durante um ano inteiro, cai tanta chuva quanto em algumas semanas chuvosas na França. Do ponto de vista de um camponês europeu, lá não dá para alimentar uma multidão de 100 mil pessoas com seus rebanhos, muito menos construir um império. Mas os historiadores frequentemente deixam de lado um fato interessante. Cientistas analisaram os anéis anuais do pinheiro siberiano e descobriram um detalhe curioso. Justamente nos anos em que Gengis Khan consolidava o poder, o clima de repente ficou mais ameno. Houve um período anormalmente quente e úmido de 15 anos em meio a uma seca que durava séculos. A estepe floresceu, o que significa que a oferta de pasto aumentou várias vezes. No início, os mongóis apenas tiveram sorte com o clima. Mas essa sorte climática não explica como eles depois marcharam pelas terras devastadas de Corásmia ou do Irã, onde não havia sinal de chuva alguma. E aí entrava em cena a memória fenomenal. As famílias nômades, de geração em geração, percorriam os mesmos trajetos, tornando-se mapas vivos. Os pastores sabiam exatamente sob qual leito seco havia água escondida, quais plantas espinhosas cresciam sobre o lençol freático e quando o velho poço dos antepassados voltaria a encher. A patrulha de Gengis Khan ia à frente do exército para buscar emboscadas e checar fontes de água. Assim, o exército não atravessava o deserto ao acaso. Eles seguiam por uma rede invisível de poços, preservada exclusivamente na memória coletiva dos nômades. Mas poços são poços, e beber água não fervida em território recém-conquistado é um caminho certo para o túmulo. Ninguém avaliava a qualidade dela. Por isso, os mongóis quase não bebiam água não fervida. A principal bebida era o kumis, é leite de égua fermentado, e o próprio processo de fermentação matava a maioria dos micróbios. Além disso, os nômades estavam sempre tomando chá salgado. Cada tigela era uma porção de líquido fervido, ou seja, seguro, uma forma de higiene embutida na tradição da hospitalidade. Quanto aos cavalos, esses animais rústicos e pouco atraentes foram adaptados durante séculos às condições mais extremas das estepes. A imunidade deles lidava facilmente com as bactérias de riachos e poços selvagens que derrubariam uma pessoa comum. Além disso, eles sabiam extrair a umidade diretamente da natureza. No inverno, os cavalos simplesmente comiam neve, e na estação quente eles eram levados para pastar bem cedo, para que os animais recebessem uma boa porção de líquido junto com o orvalho abundante na grama. Todo esse sistema era reforçado por uma lei severa. No Grande Yassa de Gengis Khan havia um artigo cuja violação era punida com a pena de morte. Era estritamente proibido lavar roupas e tomar banho em água corrente, e muito menos fazer necessidades ali. No Grande Yassa de Gengis Khan, isso era previsto. O monge franciscano Guilherme de Rubruques achava estranho e escrevia que os nômades temiam irritar os espíritos da água. Há uma certa verdade nisso, é claro. O tengrianismo realmente divinizava a água.
Mas por trás do misticismo havia um pragmatismo absoluto. Os exércitos e as bagagens se estendiam por dezenas de quilômetros durante a marcha. Todos eles dependiam das mesmas fontes de água, que eram raras. E se a vanguarda usar o rio para lavar roupas, tomar banho ou como banheiro, então centenas de milhares de soldados e animais que vierem depois simplesmente morrerão por causa dessa água suja. Então, a lei, envolta em temor religioso, resolvia uma simples questão sanitária. Não faça suas necessidades onde seus companheiros vão beber. Mas aqui surge uma pergunta bastante razoável. Tudo bem, as pessoas são seres conscientes e entendem a severidade das leis. Mas como os nômades controlavam milhões de cascos? Se você soltar um grande rebanho numa pequena fonte da estepe, eles logo pisotearão as margens, transformarão a água em lama e cagarão em tudo ao redor. O que então vão beber os grupos que vêm atrás? Esse pesadelo sanitário, os mongóis também resolviam com uma logística precisa e disciplina rígida. O exército nunca avançava como uma massa gigante. Os corpos de exército se moviam por rotas paralelas ou com alguns dias de intervalo, para que a grama e a água tivessem tempo de se recuperar. Os animais eram levados para beber água em pequenos grupos, sempre supervisionados pelos tratadores. Os cavalos simplesmente não podiam avançar direto para o leito do rio e turvar a água. Os nômades também usavam baldes especiais de couro, tiravam água do rio ou do poço e davam de beber ao gado à parte, a uma distância segura da margem. A pureza da fonte era uma questão de sobrevivência, por isso a ordem no bebedouro era vigiada com tanto rigor quanto a própria segurança do local. Hana. Mas já que tomar banho nos rios era estritamente proibido e a água era escassa em toda parte, surge uma pergunta. Como então os mongóis se livravam da sujeira, do suor e dos parasitas de pele? No espaço apertado de um acampamento nômade, qualquer doença deveria se espalhar tão rápido quanto um incêndio florestal. E a resposta é simples. E eles praticamente não lutavam contra a sujeira, pelo menos não no sentido europeu da palavra. Em vez de sabão e banhos, a estepe lhes dava um arsenal gratuito e ilimitado: frio, sol forte e gordura animal. Vamos começar pela roupa. Os nômades usavam roupas de feltro e lã por meses, às vezes até anos, sem lavar uma única vez. As roupas eram sacudidas e expostas ao frio intenso no inverno e deixadas para assar ao sol no verão. Ninguém naquela época conhecia palavras sofisticadas como desinfecção. Era apenas um hábito duro do dia a dia com um excelente efeito colateral. Menos 40 graus é uma sentença de morte para piolhos e seus ovos. E o sol da estepe, a uma altitude de alguns milhares de metros, despeja uma forte radiação ultravioleta e age como um bactericida natural. Não devemos iludir-nos pensando que os habitantes da estepe fossem impecavelmente limpos. A pediculose e o tifo exantemático nunca desapareceram. Nas longas expedições de inverno, os piolhos continuavam sendo um mal tão comum quanto o vento cortante. Mas o frio e o sol controlavam rigorosamente sua população. O principal meio de cuidar de si mesmo era a gordura de carneiro, de cabra ou de cavalo. Esse recurso sempre havia de sobra nas estepes. Os nômades esfregavam essa gordura na pele em camadas grossas, com frequência. Os embaixadores europeus desmaiavam com esse aroma, uma mistura explosiva de gordura rançosa, fumaça de fogueira e suor de cavalo, e chamavam os nômades de selvagens imundos. Mas sob essa camada fedorenta, como sempre, havia uma questão de sobrevivência. No inverno, a gordura protegia contra o congelamento, retardando a perda de calor. No verão, funcionava como um protetor solar potente. Além disso, os ácidos graxos cicatrizavam muito bem pequenos ferimentos e arranhões, substituindo as pomadas médicas modernas. E o principal, essa camada era uma barreira excelente contra mosquitos e pernilongos, que na estação quente podiam enlouquecer tanto as pessoas quanto os cavalos. Mas, na verdade, esse sistema de proteção tinha uma falha fatal, que explica muito bem a geografia das conquistas mongóis. A armadura de gordura protegia contra os insetos irritantes, mas se mostrou absolutamente inútil contra os vetores da morte de verdade. Quando, no final do século XIII, as tropas de Kublai Khan avançaram para o sul, em direção à Birmânia, lá foram recebidas pelo mosquito da malária, que não ligava para toda a higiene das estepes. As fontes daquela época reclamavam da terrível febre dos pântanos.
As perdas foram catastróficas. Nas selvas tropicais, os mongóis perdiam muito mais homens para as doenças do que para as lâminas inimigas. A fronteira, onde a expansão deles para o sul empacou, coincide de forma surpreendentemente precisa com a linha em que os métodos de sobrevivência das estepes simplesmente deixavam de funcionar. Já descobrimos que a gordura protegia muito bem a pele saudável do frio e do sol, mas essa armadura não ajudava quando uma flecha inimiga atingia o corpo. Nada de hospitais de campanha ou cirurgiões. É claro que não havia cirurgiões diplomados. Cada guerreiro era obrigado a saber costurar a si mesmo ou a um companheiro, mesmo em movimento. Arqueólogos ainda encontram em túmulos das estepes, desde a Transbaicália até o Volga, o kit padrão de sobrevivência dos soldados. Ele incluía um pedaço de feltro para filtrar água turva, um rolo de crina de cavalo para costurar feridas profundas de corte, um saquinho de sal e um maço de artemísia seca. Se o sangue arterial jorrava, usava-se o antigo método de cauterização com ferro em brasa, doloroso e grosseiro, mas isso certamente parava o sangramento onde era impossível dar pontos. Depois, a ferida era lavada com uma solução forte de sal. A ciência moderna confirma que os habitantes das estepes estavam certos. Por meio do simples processo de osmose, o sal literalmente puxa a água das bactérias e as mata. Por cima, aplicavam uma compressa de artemísia ou tomilho. Nômades raramente conheciam o termo antimicrobiano, mas a farmacologia comprova que essas ervas funcionam muito bem. Um item à parte era o arri, uma vodka de leite forte feita da destilação do cumis. O álcool funcionava muito bem como antisséptico para lavar feridas, e alguns goles substituíam a anestesia para o guerreiro. Mas o auge da medicina das estepes era o tratamento de fraturas e luxações. Na Europa medieval, esse tipo de lesão muitas vezes terminava em amputação ou levava a pessoa à morte. Já entre os mongóis, havia os bariati, curandeiros que punham ossos no lugar e passavam o ofício de pai para filho. Eles realinhavam ossos e articulações com as próprias mãos, sem instrumentos sofisticados ou anestesia, contando apenas com a memória muscular e um conhecimento absoluto de como o corpo é estruturado. De onde eles tiravam tanto conhecimento de anatomia? O fato é que toda a família nômade, ao longo da vida, retalhava centenas de carcaças de carneiros e cavalos. Eles faziam isso sem machados ou serras, separando cuidadosamente a carne exatamente nas articulações. Um homem que consegue, de olhos fechados, sentir onde termina o osso e começa a cartilagem de um carneiro, automaticamente transferia essa habilidade para o ser humano. Isso não é só história local de Yurta. Quando os mongóis conquistaram a China e fundaram o Império Yuan, um cirurgião ortopedista chamado Wei Yilin trabalhava na corte imperial. Ele sistematizou todos esses métodos das estepes, incluindo a engenhosa suspensão dos membros para o reposicionamento indolor das articulações. É assim que uma habilidade cotidiana de um pastor, ao preparar o jantar depois de uma geração, se tornou cirurgia oficial do maior império do mundo. Se você gostou dessa visão sobre a história da guerra, deixe seu like. Isso realmente ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Escreva nos comentários sobre o que mais você gostaria de saber nos próximos episódios deste canal. Até breve. Tchau a todos.